Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O conflito no leste europeu começou. A Rússia iniciou ataques à Ucrânia na madrugada de ontem. Nós temos também o repórter da CNN Internacional em Kiev, o Matthew Chance, trazia as informações sobre a ação militar de Putin na Ucrânia quando foi surpreendido por explosões ao vivo. A gente tem esse momento e vamos mostrar para você agora. Who resist. Oh, I tell you what, I just heard a big bang right here behind me. I thought we shouldn't have done the live shot here. There are big explosions taking place in Kiev right now. A informação que a gente traz agora é que a Ucrânia informou que haverá trens de evacuação. Esses trens serão disponibilizados para a população que está no leste da Ucrânia e também na região sul de Odessa. No leste da Ucrânia é aquela região que está mais impactada, que há bastante tempo já vem em conflito, no estado de conflito, na região de Donbás, justamente na região das repúblicas autodeclaradas de Donetsk e de Lugansk. Então haverá sim trens à disposição para evacuação naquela região. Ao mesmo tempo, é importante a gente reforçar que o governo ucraniano está colocando à disposição da população que quiser lutar, o exército, no sentido de armas, no sentido que as pessoas que quiserem lutar pela Ucrânia poderão e ficarão e poderão utilizar essas armas e estará à disposição dessas pessoas. Isso tudo acontece no momento, um dia após a Ucrânia ter pedido, requisitado que os reservistas se apresentassem, reservistas com idades entre 18 e 60 anos, para a possibilidade de servir durante um ano. E também acontece em meio ao parlamento, uma análise pelo parlamento sobre a possibilidade de legalizar o porte de arma para autodefesa. A ofensiva militar começou pouco depois do presidente russo Vladimir Putin anunciar uma operação na região de Donbás, no leste ucraniano, onde ficam as províncias de Donetsk e Luhansk, de forte presença separatista e que tiveram a independência reconhecida pelo próprio Putin na segunda-feira. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizou, nesse momento, acaba de autorizar a operação militar na Ucrânia. Ou seja, as tropas militares que já estavam na fronteira entre Ucrânia e também a Rússia, agora sim, elas podem avançar, porque Vladimir Putin acaba de autorizar. Vou chamar a Renan de Souza, que está acompanhando neste momento, porque Vladimir Putin está falando nesse momento. E durante esse comunicado, ele falou isso. Muriel, exatamente. O presidente russo está fazendo neste momento este pronunciamento na TV russa. Eu vou ler as informações que estão chegando aqui, que elas chegam de momento. Putin disse que a responsabilidade pelo derramamento de sangue vai estar na consciência do regime ucraniano. Ele também disse que, em caso de interferência estrangeira, a Rússia vai reagir imediatamente. Ele pediu para que os soldados ucranianos deixem as armas no chão, larguem as armas e voltem para casa. O que esperar dos próximos dias? Como esse conflito mexe com a geopolítica? Quais são os interesses da Rússia nessa disputa? Sobre essas e outras questões, trazemos para esse episódio o Carlos Gustavo Pódio. Ele é PhD em Relações Internacionais e professor da FAAP. Professor Pódio, sempre um prazer tê-lo aqui no Item Mais, infelizmente numa circunstância como essa, mas com certeza será uma conversa esclarecedora, como sempre. Bem-vindo. Obrigado, Carol. Sempre um prazer conversar com você e quem ouve aí o Item Mais. Professor, para entendermos o conflito do presente, é inevitável. Temos que olhar para o passado, entender em que contexto esses receios estão inseridos. Hoje, na OTAN, há 14 países que fizeram parte da antiga União Soviética. A Ucrânia, que também fez parte da União Soviética, tinha clara a sua intenção de também fazer parte da organização. Daí minhas perguntas iniciais: qual o interesse da Ucrânia em fazer parte da organização? E a própria OTAN tem interesses em ter a Ucrânia como um Estado-membro? Por outro lado, Vladimir Putin encara esse avanço da OTAN como uma ameaça. É uma ameaça para a Rússia, professor? Olha, Carol, vamos lembrar que quando a gente fala de expansão da OTAN, a gente não está falando necessariamente da OTAN indo até esses países e dizendo, olha, por favor, venha se juntar ao clube. Não é isso que está acontecendo. É exatamente o contrário, né? São esses países do leste europeu que fizeram questão de entrar na OTAN assim que eles puderam, né? Eles têm um incentivo de entrar na OTAN. A Ucrânia que quer entrar na OTAN, né? Na verdade, até
para a OTAN tem sido um pouco reticente com relação à entrada da Ucrânia na organização, até por conta disso que nós estamos vendo agora. Então essa é a primeira coisa. E por que esses países querem fazer parte da OTAN? Porque eles têm uma história, principalmente com o Império Soviético, que não é lá muito positiva para os povos desses países, né? Pergunte aos poloneses se eles querem deixar de fazer parte da OTAN. Pergunte aos húngaros se eles querem deixar de fazer parte da OTAN. Então, fundamentalmente, a gente precisa entender, quando você fala de alargamento da OTAN, veja, o país para fazer parte da OTAN, ele precisa aplicar para fazer parte da OTAN. Ele não é convidado, né? Ele precisa demonstrar interesse em fazer parte da OTAN. A OTAN responde se vai inserir ou não esse país. Ocorre que, nos anos 90, início dos anos 2000, quando ocorre o alargamento da OTAN e vai acabar incluindo todos esses países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, né? O Pacto de Varsóvia era a organização dominada por Moscou, que se contrapunha à OTAN, Polônia, na época a Tchecoslováquia, Hungria, todos esses países eram parte do Pacto de Varsóvia, hoje estão na OTAN. Então isso foi para a Rússia uma certa humilhação. A Rússia vê isso como os Estados Unidos tendo se aproveitado do momento de fraqueza, e hoje o Putin verifica que a situação geopolítica é outra, né? Que a Rússia está mais forte, que os Estados Unidos estão fragmentados do ponto de vista doméstico, que a própria Europa também está fragmentada, a ascensão de populismos, etc., coisa que a própria Rússia tem auxiliado, né? Quando a Rússia interfere nas eleições americanas, nas eleições europeias, é justamente para fragmentar, para enfraquecer. Então nós temos aí um plano aí de mais longo prazo do Putin, no qual ele julga que agora é o momento adequado. O conflito de hoje, professor, é o ápice de uma tensão que vinha desde 2007? O que a gente vê nesse momento, a gente não pode entender em isolamento. Na verdade, a gente vem observando um movimento mais amplo, que com esta invasão agora fica mais claro, né? Algumas coisas a gente só consegue perceber quando olha em retrospectiva, que é um movimento que começa pelo menos desde 2007, quando o Vladimir Putin começa a demonstrar mais fortemente o seu desconforto com a expansão da OTAN. Quando Bush fala, lá por volta de 2004, 2005, que pretendia colocar Ucrânia e Geórgia na OTAN, o que faz o Putin desde então? Ele faz um discurso muito forte contra isso em 2007, em 2008 ele invade a Geórgia, em 2014 ele anexa a Crimeia e agora em 2021 invade o resto da Ucrânia. Está claro qual que é o recado que ele está dando, né? Então, portanto, é uma linha de uma sucessão de acontecimentos que eu acho que desemboca nesse momento. Eu acho que o que nós estamos vendo agora é uma espécie de grande finale deste plano mais amplo do Vladimir Putin. É um grande risco, né? Não vamos esquecer que é um risco. Claro que o exército russo é mais poderoso, etc., mas não seria a primeira vez na história que um exército poderoso encontra dificuldades com um país menor, né? Então é um risco para o Putin, mas por alguma razão ele se mostrou disposto a tomar esse risco. O senhor coloca como um risco para Vladimir Putin. Ele que está no poder na Rússia desde 1999, quer continuar no poder até 2036. Em que medida que esse conflito atual representa muito mais questões pessoais de Vladimir Putin, da autoridade dele, do que questões geopolíticas? Pois é, Carol, a grande questão é por que o Putin decidiu tomar esta ação arriscadíssima, sendo que aparentemente ele apenas através de ameaças já estava conseguindo algumas concessões, né? Muitos analistas e muitas pessoas em Moscou não acreditávamos que o Vladimir Putin estaria disposto a uma guerra total contra a Ucrânia. Por quê? Porque os riscos são muito altos, né? Do ponto de vista racional, é muito complexo você justificar isso, sendo que ele poderia conseguir um resultado similar através de pressão, através do que eles vinham fazendo, né? O Ocidente já estava muito aberto a fazer concessões para a Rússia, já estava claro que a Ucrânia não ia mais entrar na OTAN, que ele podia conseguir algumas questões nesse sentido. Só que tudo mudou do ponto de vista da minha análise, por exemplo, quando o Putin, segunda-feira, faz um discurso e ali ficou claro que ele estava disposto a ir muito além. Então, por que o Putin tomou essa decisão agora? Aí as especulações são diversas. Tem gente falando isso que você mencionou, ele já está prestes a completar 70 anos de idade, talvez seja a idade, talvez seja algum problema cognitivo do Vladimir Putin, não podemos descartar isso. Talvez seja o fato de que ele se sente mais fortalecido após ter fechado uma espécie de acordo com os chineses. Enfim, o que será que fez o Putin, dessa vez, alguém que é um estadista frio e calculista, tomar uma decisão que está imbuída de riscos altíssimos? Nos resta apenas especular que tem questões aí também
de ordem pessoal, querer deixar um legado, enfim, né? A gente está só começando a especular e a compreender isso agora. Professor, o senhor falou dessa aliança da Rússia com a China, aliança formalmente anunciada às vésperas dos Jogos de Pequim, os Jogos de Inverno de Pequim. Vamos falar um pouco desse alinhamento da política internacional? Temos essa parceria de Rússia e China. Em que medida que isso faz com que as sanções econômicas impostas à Rússia não tenham o mesmo impacto do que anos atrás? É possível que a China absorva, né, por parte de alguns problemas que a Rússia tem economicamente nesse sentido. A China está numa situação delicada, porque se a China começa a ter um discurso que justifique a invasão russa à Ucrânia, e parece que eles estão quase que indo nessa direção, isso tira um pouco a defesa que a China costuma fazer da soberania dos demais países. A China tem muito orgulho de dizer que ela não invade outros países. Na verdade, o que a China utiliza, né, com relação a pressionar outros países são armas econômicas, né? Isso ela utiliza com bastante frequência, né? A gente não pode esquecer, Carol, que a relação entre China e Rússia é uma relação altamente complicada. Eu costumo dizer que há muita história e pouco espaço entre China e Rússia. São países que fazem fronteira, são países que têm uma história complicada, né? Que têm interesses divergentes em muitas áreas e que, portanto, se a gente olhar historicamente, é uma aliança que, por exemplo, tentou se fazer na Guerra Fria e não deu certo. Foi quando exatamente o momento em que os americanos aproveitam e o Nixon vai até a China e se aproxima do Mao Tse-tung. O que a gente está vendo agora é uma aliança de conveniência, cujo objetivo é se contrapor àquilo que Rússia e China veem como uma ordem liderada pelos Estados Unidos. É exatamente isso que eles querem combater, né? Então, quando a gente olha estas ações da China, as ações da Rússia agora, a gente tem que olhar isso dentro de um prisma, de um contexto mais amplo, cujo objetivo final é desgastar, deslegitimar e deslocar os Estados Unidos da sua posição de proeminência no sistema internacional. A reação de líderes internacionais foi imediata, assim que o conflito teve início. A China se recusou a classificar a ação russa como uma invasão e pediu moderação de todos. Já Estados Unidos e União Europeia planejam sanções mais duras contra a Rússia. A OTAN anunciou reforço militar no leste europeu e avalia o endurecimento de ações na região. O envolvimento de grandes potências mundiais no conflito sinaliza uma disputa de interesses que pode ter consequências profundas na divisão de forças no cenário internacional, com impactos não só políticos. A economia também será afetada. Seguimos numa conversa com Carlos Gustavo Pódio para entender a dimensão desse conflito no leste europeu. Professor, antes do início do conflito, países ocidentais já tinham adotado sanções econômicas contra a Rússia e mesmo assim o conflito aconteceu. Daí a necessidade agora de endurecer essas medidas, essas sanções. As medidas anunciadas anteriormente não foram suficientes para conter o ímpeto de avanço ao território ucraniano? Eu acho que se a gente for olhar, na verdade, a história de sanções econômicas, muitas vezes as sanções não funcionam, né? Qual que era o objetivo, por exemplo, das sanções econômicas que o Iraque sofreu durante anos? Era que o Saddam Hussein saísse do poder. Cuba, a mesma coisa. A gente vê uma série de exemplos ao redor do mundo em que sanções são armas ineficazes. Muitas vezes as sanções, Carol, elas são utilizadas como um teatro político para poder agradar, né, ou para poder satisfazer a plateia doméstica internacional e dizer que se está fazendo alguma coisa sem ter que recorrer à força militar. E no caso de sanções contra um país das dimensões da Rússia, e nesse nível de sanção, isso é algo que eu diria que é inédito na história. Houve sanções contra a China no passado, mas eram sanções muito mais light do que essa que está se pensando com relação à Rússia. São sanções aí sim meramente simbólicas, né? No caso da Rússia, está se pensando em sanções bastante substanciais. Nós vamos ter que observar porque não há precedente para isso, né? O que a gente pôde observar até agora é que elas foram insuficientes, né? Tanto as sanções em si quanto as ameaças de novas sanções, e insuficientes para demover o Vladimir Putin de ir adiante na questão da Ucrânia, né? Isso adiciona um elemento a mais desse risco que a gente mencionou. No cálculo dele, ele somou isso tudo e achou que ainda assim valia a pena. E está no radar o que vem sendo chamada de uma arma nuclear econômica, que é a retirada da Rússia do sistema SWIFT, que é um serviço global de mensagens utilizado por bancos e instituições financeiras que permite a entrada e saída de dinheiro e atingiria em cheio empresas russas e clientes estrangeiros, inviabilizando inclusive parte da venda de gás e petróleo da Rússia. Professor, há um pedido inclusive da Ucrânia
para a retirada da Rússia do sistema. Qual que é o cálculo que tem que ser feito para adotar uma arma como essa, já que ela também traria impactos para outros países europeus que dependem da Rússia? Pois é, essa não é uma medida fácil, razão pela qual há muita gente que está relutando em tomar essa medida, né? Seria uma medida que prejudicaria não apenas e gravemente a Rússia, há estudos que dizem que seria um impacto de 5% no PIB russo, que é bastante significativo, uma queda de 5%, mas que impactaria também países que compram da Rússia, né? Esse é um sistema de pagamentos que tem como forma de auxiliar pagamentos internacionais, exportação, etc. Então também afetaria esses países. Além disso, isso tem um impacto sobre o sistema internacional como um todo, teria um impacto sobre o próprio SWIFT, que se coloca como um sistema neutro de pagamentos, né? A sede do SWIFT é em Bruxelas, na Bélgica, se coloca como um sistema neutro de pagamentos e, se usado para fins políticos, pode incentivar a adoção de outros sistemas de pagamento. Pode incentivar a adoção também, por exemplo, de criptomoedas, moedas digitais. E isso seria contra os interesses americanos, porque os Estados Unidos perderia um elemento importante do seu poder, que é o fato que os Estados Unidos, muitas das transações financeiras e comerciais do mundo são feitas em dólar. Isso dá muito poder aos Estados Unidos, que, junto com a Europa, basicamente controlam o sistema SWIFT. Ou seja, professor, até o momento só falamos em sanções econômicas. Isso pode mudar? Uma ação militar de outros países, como Estados Unidos, França, Reino Unido, essa ação, essa intervenção estaria no radar? Quais seriam os riscos, até do ponto de vista político, caso a ação passasse do campo das sanções econômicas para uma ação militar? Até agora a gente não tem nenhum indicativo, nem do ponto de vista retórico, que esses países vão tomar alguma ação militar, né? Assim que o Putin invade a Ucrânia, tudo que o Biden fez foi dizer que ele está rezando pela Ucrânia, basicamente foi isso, né? Que queria defender os seus aliados na OTAN, isto sim. A gente não tem nenhum indicativo de uma disposição de entrar em guerra com a Rússia. Se isso acontecer, Carol, nós estamos de novo diante de terreno inédito, porque seria pela primeira vez na história da humanidade que duas potências armadas com armas nucleares entrariam numa guerra. E aí a gente realmente não sabe o que pode acontecer. Lembrando, professor, a Ucrânia não faz parte da OTAN, por isso não pode ser invocado aquele artigo 5º, que é justamente o mexeu com um, mexeu com todos. Isso é o que garante, de fato, que essa ação militar não deva acontecer? Isso é o que a racionalidade, né, que os países ocidentais estão dizendo, que não tem obrigação de defender a Ucrânia nesse sentido. Agora, se a Rússia ataca, por exemplo, um país do Báltico, né, Letônia, Estônia, Lituânia, são países que fazem fronteira com a Rússia, e a OTAN não responde, isto significa simplesmente o fim da OTAN. Professor, o presidente da Ucrânia fez uma declaração, salvo engano, foi nas redes sociais, como ele vem se comunicando costumeiramente, em que ele coloca que outros países europeus podem ser os próximos. Há esse risco da invasão de outros territórios? Sabemos, por exemplo, do envio de tropas, de helicópteros, de caças para os países bálticos. Há um risco de que essa invasão russa se espalhe para outros territórios da região? É impossível a gente dizer, porque, de novo, se isto acontecer, nós vamos estar entrando num período bastante sombrio da história, né? Eu entendo que a racionalidade do presidente russo em dizer isso é o seguinte: olha, é bom vocês nos ajudarem, né? Faz parte do discurso dele dizer isso. Não sei se ele realmente pensa isso ou se ele está dizendo, olha, se vocês não nos ajudarem, vocês podem ser os próximos. Se isso de fato acontece e a Rússia ataca um aliado dos Estados Unidos, e os Estados Unidos se vê obrigado a responder, nós vamos estar entrando num período como nunca antes vimos na história. A gente achava que a Segunda Guerra Mundial foi, de fato, uma tragédia na humanidade. A gente pode estar entrando para um período talvez um pouco sombrio nesse sentido. Não diria pior que a Segunda Guerra, porque de fato foi algo muito trágico que a gente achou que nunca mais se repetiria, mas o que nós estamos vendo é uma série de questões que a gente achou que estavam para trás e agora estamos tendo que voltar a discutir. E o Brasil no meio de tudo isso, professor? Assim que houve a invasão ao território ucraniano, o Itamaraty emitiu uma nota cautelosa, sem uma condenação explícita à ação militar. O Brasil erra ou acerta no campo diplomático? O Brasil já não tem uma diplomacia profissional há algum tempo, né? Desde o início do governo Bolsonaro, principalmente, desde que saiu Ernesto Araújo, tentou-se recuperar algum vestígio de diplomacia profissional na gestão do Carlos França. Mas o próprio Brasil, o próprio presidente Bolsonaro se coloca numa situação muito complicada quando ele vai até a Rússia e diz que é solidário ao Putin, e diz que compartilha valores com o Putin. Ou seja, ele não foi à Rússia
para dizer que Rússia e Brasil têm relações e são dois estados que têm que fazer algum tipo de relação econômica, política, etc. Não, ele foi à Rússia, claro, teve essas questões de estado, isso é evidente, mas as declarações do Bolsonaro foram declarações no sentido de, olha, eu apoio este líder em particular, assim como ele fazia com o Trump, né? A gente descobriu, e hoje isso está muito claro, que a aliança do Bolsonaro nunca foi com os Estados Unidos, nunca foi uma relação Brasil e Estados Unidos, era uma relação Bolsonaro e a sua família com o Donald Trump, né? Então, esse tipo de abordagem cria uma série de problemas. No caso dos Estados Unidos, criou o problema que o adversário do Trump foi eleito e agora o Brasil não tem interlocutor nos Estados Unidos e a administração Biden olha de forma muito ruim para o Brasil. No caso da Rússia, aconteceu que ele se ligou ao Vladimir Putin alguns dias antes dele anunciar uma guerra sangrenta que vai matar centenas, se não milhares de pessoas e que a Rússia vai, nesse momento, virar um pária do ponto de vista do Ocidente. Professores, já estamos sentindo as consequências indiretas dessa invasão ao território ucraniano. Bolsas no mundo despencando, câmbio subindo. Temos também o preço do barril do petróleo disparando no mercado internacional e um grande número de ucranianos tentando deixar o território. Portanto, o início de uma crise de refugiados. Qual será a extensão desses efeitos, professor? Essas são as consequências que nós já estamos vendo, né? Já estamos vendo alguns refugiados, já estamos vendo o impacto econômico, aumento do preço do petróleo. A grande questão é como é que as coisas vão evoluir, qual vai ser a extensão e, mais do que isso, a intensidade, né, e o tempo desses choques, né? É algo que vai ser resolvido rapidamente, apenas no curto prazo, ou nós vamos entrar num outro momento que as coisas ficam ainda mais complicadas? Se acontecer alguma das coisas que a gente falou aqui hoje, da Rússia atacar um país báltico aliado da OTAN, por exemplo, certamente a gente deve esperar choques econômicos ainda mais profundos. Professor Carlos Gustavo Podi, mais uma vez, obrigada por essa conversa. A gente com certeza vai voltar a conversar sobre esse assunto. Então, até uma próxima. Um grande abraço. Obrigado, um abraço a todos. Claro que seguiremos acompanhando os desdobramentos do conflito no leste europeu e voltaremos a esse assunto ainda aqui no Item Mais. Durante o feriado de carnaval, o Item Mais faz uma breve pausa. Na quarta-feira estamos de volta com mais informação para você. A gente volta a se encontrar então. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.